Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. Cerca de 30 restaurantes da Associação de Restaurantes de Matosinhos aderiram ao movimento pela diabetes e, a partir de agora, vão ter pratos saudáveis aprovados pela Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Para identificar os estabelecimentos aderentes, cada um deles terá um dístico na porta onde se pode ler Restaurante em Movimento pela Diabetes. À mesa de Matosinhos, a partir de agora, serve-se também comida para diabéticos. A emenda pode ser simples, uma sopa de berinjela, um peixe grelhado com pouco sal, entre outros alimentos confeccionados a pensar em quem tem que ter cuidados especiais com a saúde ou para os que querem prevenir uma doença que afeta grande parte da população portuguesa. Em Matosinhos aderiram 30 restaurantes e ao todo serão mais de 80 de norte a sul do país. Dotar os nossos restaurantes com a componente na emenda que permite aos doentes portadores da doença da diabetes e aos que não têm, mas que efetivamente queiram fazer uma prevenção, porque a medicina preventiva é efetivamente muito importante e muito mais barata que a curativa. Numa visão mais moderna do que é a restauração, nós possamos efetivamente contribuir decididamente para esta questão tão importante. A maior parte das pessoas não sabe que tem diabetes e as ideias pré-concebidas e os mitos associados acabam por criar um sério obstáculo ao tratamento e à prevenção. E esta é também uma iniciativa que tem por objetivo prevenir a diabetes. Nós defendemos que a alimentação deve ser equilibrada e que os portugueses, todos eles, devem ter mais informações sobre os problemas da alimentação, nomeadamente no que respeita às calorias, à quantidade, ao aspecto quantitativo, mas também à composição. A diabetes é uma doença que surge por falta relativa ou absoluta de insulina. E nós devemos, gerir a utilização da insulina. Sensibilizar para ajudar a prevenir é certamente a melhor forma de combater a doença, que tem a amputação como uma das consequências mais graves, sendo que o sistema cardiovascular é o sistema que mais sofre com a diabetes. E porque as autarquias têm também um papel social, a autarquia de Matosinhos associou-se a uma iniciativa fundamental para as populações. As autarquias têm aqui um papel fundamental, que é não só corresponderem com um conhecimento grande daquilo que é o seu território, como encontrarem formas de fazerem prevenção, que é aquilo para que as autarquias mais estão vocacionadas. E neste caso nós fazemos prevenção, quer com rastreios, quer com programas de desporto informal, quer com aulas de nutricionismo em todas as escolas, quer com o envolvimento da comunidade, como é o caso aqui dos restaurantes, para podermos controlar as doenças que são altamente penalizantes, não só para as pessoas, mas também para o Estado. Quando nós falamos de redução de recursos, quando nós falamos de conter os custos, nomeadamente do Serviço Nacional de Saúde, isso passa essencialmente pela prevenção, e a prevenção é aquilo que as autarquias podem e devem induzir cada vez mais no tecido social. Mas aliado a uma boa alimentação, é necessário também não esquecer o exercício físico, fundamental para a prevenção da diabetes. E uma das formas de evitar, para além da promoção do exercício físico, é a alimentação inteligente. Nós não defendemos exclusivamente aquela noção do chocolate para diabéticos, não é isso. São menus com menos riscos. E já sabe, se encontrar este dístico, Restaurante em Movimento pela Diabetes, tem ao dispor uma emenda saudável previamente aprovada pela Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, as quais incluem ainda dicas de alimentação saudável. Emendas feitas a pensar em todos. Continuamos o Jornal Regional, agora com Rui José, da Universidade do Minho. Rui, agradeço-lhe a presença neste jornal. Vamos falar sobre o MobiPag, que é um projeto nacional que promete revolucionar os pagamentos móveis, um projeto que une empresas, entidades bancárias e também várias academias nacionais. Em que é que consiste o MobiPag? Boa tarde. O MobiPag consiste na tentativa de criar em Portugal uma solução para permitir, no fundo, pagarmos com o nosso telemóvel. Por várias razões, o telemóvel está sempre connosco, acompanha-nos diariamente, e por isso é um meio interessante para realizar pagamentos. E, de certa forma, faz parte do nosso imaginário
pensar que no futuro vamos todos poder pagar com um telemóvel. E, portanto, o que se tratou aqui foi de, juntando estas entidades todas, tentar encontrar uma solução que respondesse aos grandes desafios que existem para conseguir, de facto, criar uma solução deste género. A nível nacional? A nível nacional, mas uma solução que fosse também relevante a nível internacional e que eventualmente pudesse servir para exportar, porque também é isso que se pretende com este tipo de projetos, não é? Criar em Portugal mais capacidade de exportar serviços deste género. Qual é a diferença entre o MobiPag, a ferramenta que vocês estão a desenvolver, e, por exemplo, o Google Wallet? A grande diferença reside no facto de se tratar não de uma solução tecnológica fechada, mas sobretudo de um ecossistema que permite que várias entidades, sejam entidades financeiras, operadores móveis, outras pequenas empresas que queiram acrescentar serviços de valor acrescentado associados aos pagamentos, possam juntar-se numa solução única, que é bastante flexível e que permite que todas estas entidades encontrem aqui a forma, digamos, de se encaixar, porque muitas vezes a dificuldade na criação de soluções de pagamentos móveis é precisamente conseguir reunir aquilo que são interesses e contribuições muito diferentes que estas várias entidades podem trazer para a situação dos pagamentos móveis, não é? A questão da segurança é também uma questão bastante relevante. É algo que vos preocupa, é algo que têm presente na construção do projeto? Sim, naturalmente que sim, não é? Não pode existir uma solução de pagamentos móveis que não tenha a segurança como sendo uma base fundamental da própria solução. E isso foi naturalmente algo que nos preocupou muito ao longo do projeto, que exigiu soluções tecnológicas específicas. Portanto, só para dar um exemplo, há sempre uma parte daquilo que é o software que suporta o pagamento que é realizada no contexto daquilo que se chama um elemento seguro. No caso da solução MobiPag é o cartão SIM, são os cartões SIM de nova geração, que permitem que... Com o código pessoal? Naturalmente, com código pessoal, portanto, são em tudo iguais aos cartões que normalmente usamos nos telemóveis, mas por dentro permitem ter domínios seguros separados, podem permitir, por exemplo, que um banco tenha lá a sua informação, ao mesmo tempo que um operador móvel tem lá a sua informação, todos eles separados, todos eles isolados e em segurança para garantir que tudo funciona realmente de forma segura como tem que ser. Como é que está a ser coordenar este projeto, uma vez que junta entidades tão distintas e interesses também tão distintos? Sim, esse para mim foi um dos aspectos fascinantes deste projeto, foi juntar estas entidades todas. Houve as empresas do consórcio com quem foi bastante gratificante trabalhar. Julgo que houve um empenho muito grande parte a parte, todas elas, e foi uma equipa excepcional. E para além disso houve também o Advisory Board, portanto o grupo de entidades que nos acompanharam, que incluía vários bancos, operadores móveis, e outras entidades importantes nesta área, que foi também muito gratificante e estimulante, embora também seja, se calhar, um dos grandes desafios deste tipo de soluções, conseguir precisamente combinar esta diversidade de interesses e de perspectivas que essas várias entidades têm sobre o processo de pagamentos móveis. O sistema já foi apresentado, mas para quando a comercialização do MobiPag? Pois, o sistema foi apresentado, portanto, recentemente na Universidade do Minho do ponto de vista de protótipo. Aquilo que nós fizemos foi o que nós chamamos um ambiente real controlado, em que foi possível avaliar os aspectos tecnológicos e de utilização desenvolvidos ao longo do projeto. E a partir deste momento entramos numa fase em que passa-se naturalmente à fase de comercialização. Mas isso é uma questão que agora já ultrapassa de certa forma o projeto. O que nós obviamente gostaríamos era de ver as entidades que têm mais capacidade de avançar com isto, a pegar naquilo de muito bom que foi feito no projeto e a conseguirem, no fundo, desenvolver soluções que permitissem termos pagamentos móveis não só em Portugal, mas idealmente até tornar Portugal uma referência nesta área no mercado internacional e começar a exportar a solução. Vê o MobiPag em que serviços daqui a 5 anos, por exemplo? Uma vez que, por exemplo, na pesquisa que eu fazia esta tarde, vi que o Japão usa muito nos transportes. É possível pensarmos nesta solução? Sem dúvida que sim. Uma das características distintivas do MobiPag é aquilo que nós chamamos a floresta de aplicações, ou seja, à volta daquilo que é a base do MobiPag, poderem surgir muitas aplicações diferenciadas, cada uma delas focada, se calhar, num grupo específico de clientes, e que, portanto, vem acrescentar valor àquilo que é o simples pagamento. Portanto, não se trata apenas de suportar o pagamento em si, mas de, à volta desse pagamento, seja por faturas, seja por pontos de fidelização, seja por qualquer outra coisa desse género, poder trazer valor acrescentado para o próprio processo de pagamento. Julgo que isso é um momento distintivo e que, portanto, fará com que dentro de poucos anos nós possamos não apenas pagar com o telemóvel, mas também que no processo de pagamento
haja estes serviços todos que complementam o processo e que, no fundo, acrescentam-lhe valor. É algo que falta ao mercado? É algo que vocês, na construção deste projeto, veem que falta neste momento ao mercado? Sim, sem dúvida. Portanto, há muitas coisas desse género à volta de projetos, por exemplo, de fidelização, os próprios transportes, a bilhética, e tudo isso hoje em dia são mundos separados. Nós temos cartões para mil e uma coisas, não é? Desde logo para andar nos transportes públicos, pontos disto, pontos daquilo. E se pensarmos que uma solução com telemóveis permite integrar isto tudo, existe aí um potencial muito grande não só para desenvolver novos serviços, mas para gerar novo valor também à volta da potencialidade de combinar estas coisas todas entre si. José, agradeço-lhe a presença neste Jornal Regional. Até uma Obrigado, próxima oportunidade já com esta aplicação no mercado. O mais valioso instrumento de comunicação é hoje lembrado, não só pela sua importância, mas também pelos cuidados que requer. Várias são as iniciativas que hoje assinalam o Dia Mundial da Voz. Se perguntarmos a alguém qual será o principal indicador que mais se aproxima da nossa identidade, talvez surgissem respostas como o nosso estilo, linguagem não verbal, forma de andar, mas o que merece mais destaque é a voz. Sim, essa que pode ser forte, tímida, grave ou aguda, marca a nossa identidade. É um instrumento básico na comunicação e deve, por isso, ser cuidada. A voz faz parte da identidade da pessoa. Nós temos tal como vestimos uma roupa, também temos uma identidade sonora. E essa identidade é muito importante. Ela tem um peso na comunicação muito elevado. Por exemplo, se nós virmos alguém muito bem vestido, extremamente apresentado, mas que quando começa a falar há qualquer coisa de errado, ou seja, há um ruído por trás da comunicação, de alguma forma distrai-nos do conteúdo. Portugal é o terceiro país da Europa com maior incidência do cancro da laringe. Rouquidão, pólipos, nódulos ou quistos podem ser falta de sinal de cuidado com a voz e, por isso, devemos ter em conta alguns conselhos. Sim, diria que todos os comportamentos que nós fazemos têm a ver com a voz. A alimentação, inclusive. Mais do que a alimentação e certos alimentos que provocam, por exemplo, o refluxo gastroesofágico, que é no fundo algo que acontece e que prejudica bastante a voz e muitas vezes de forma silenciosa. Também outros comportamentos, como por exemplo estar exposto a ruído, estar exposto a ambientes com fumo, ter que gritar sem qualquer tipo de suporte. Há uma série de coisas, ou falar alto, falar continuamente, falar num registro que não é o seu, por exemplo, falar demasiado agudo ou demasiado grave, fora do que seria o natural para o seu corpo, para a sua idade, para o seu sexo também. Um facto muito comum é o de que normalmente as pessoas com uma profissão ligada à voz são as que tendem a valorizar mais o seu instrumento vocal. No Centro Voz e Nós existe uma equipa especializada em coaching e formação em comunicação e voz que presta acompanhamento e treino a artistas e não artistas. O Voz e Nós nasceu em 2008 num concurso de empreendedorismo que foi ganho o primeiro prémio e arrancou com uma equipa para trabalhar a voz, ou seja, nós consideramos que a voz não é só de uma pessoa, não é só de um técnico, nem só do otorrino, nem só do terapeuta, a voz é de todas as pessoas. Então nós juntamos uma equipa de terapeutas da fala, professores de teatro, professores de canto e fisioterapeutas. Então qualquer pessoa dita normal pode melhorar as suas competências de comunicação e voz no nosso centro. A questão do coaching serviu precisamente no sentido de nos diferenciarmos de outras clínicas mais no sentido de tratamento, porque as pessoas que nós temos cá não estão doentes, não querem ser tratadas, querem ser apoiadas numa determinada tarefa muito específica. E o coaching é um conceito que já existe em Portugal há vários anos, que é muito implementado a nível de negócios, a nível de empresas, de equipas, mesmo a nível de live coaching, para ajudar as pessoas a atingir os seus objetivos. Neste dia 16 de abril, a voz é aquela que não deve ser esquecida, mas sim ouvida por todo o país. São várias as iniciativas que assinalam esta data, com rastreios gratuitos e acessíveis a toda a população, workshops e palestras. O Centro Voz e Nós não ficou indiferente a esta data e é uma das entidades responsáveis pelo evento, as várias facetas da voz humana, que decorrerá no Museu de Aveiro. Apresentações, workshops e atuações musicais são apenas algumas das atividades que marcarão esta iniciativa. Seguimos agora com a atualidade regional.
Ontem, o Tribunal Cível do Porto decidiu que Luís Filipe Menezes não pode ser candidato à Câmara do Porto. As reações foram imediatas. A decisão foi rapidamente contestada pelo vice-presidente do PSD, que afirmou que vai recorrer da decisão judicial que impede a candidatura de Luís Filipe Menezes à Câmara do Porto. Jorge Moreira da Silva assegurou ainda que o processo acabará por ser alvo de uma decisão do Tribunal Constitucional. A distrital do PSD do Porto afirma com convicção que esta é uma candidatura válida à luz da lei. O Banco Alimentar de Braga já conseguiu, desde o início do ano, 10 toneladas de bens alimentares. Com a ajuda de 30 voluntários, esta instituição ajuda as famílias mais carenciadas e previne a fome da população bracarense. Com um total de quase 200 toneladas de alimentos angariadas no ano passado, o Banco Alimentar espera conseguir ajudar um maior número de pessoas. A próxima grande campanha, já no primeiro fim de semana de junho, e conta com a recolha de alimentos em mais de 80 superfícies comerciais do distrito. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o Grande Porto continua a ser considerado a zona do país com mais casas em mau estado. Os dados presentes no relatório sobre reabilitação do parque habitacional entre 2001 e 2011 revelam que a maior parte destes edifícios pertencem aos municípios do Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos. São várias as explicações proferidas para esta situação. Uma é que a Câmara do Porto não recebe incentivos suficientes para a reabilitação do parque habitacional. E agora o habitual comentário do Jornal Regional com António Meira, às terças-feiras. António, bem-vindo ao Jornal Regional. Boa tarde. O Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho afirmou no sábado que o Estado vai atuar para que a banca reanime o crédito à economia. Ainda vem a tempo este estímulo? Não. Há uma promiscuidade entre o Governo e a banca. Porque o Governo, na maioria dos bancos portugueses, creio que exceto no BES, injetou capital. E a banca sustentou o Governo com a compra de obrigações soberanas, ou dívida soberana. Portanto, há esta promiscuidade. Passos Coelho, quando diz isso, disse-o sem consultar a banca. A banca tinha a obrigação de colocar dinheiro na economia real. Isso não está a acontecer, nem irá acontecer, na minha opinião. Pelo menos nos próximos 3 anos isso não irá acontecer. Porquê? Porque Portugal está em recessão. As previsões já foram alteradas pelo menos 2 vezes pelo Governo. Neste momento está em 2,3% de contração económica para 2013. Eu continuo a insistir que iremos chegar aos menos 3%. A Europa este ano já está a entrar em recessão. Hoje saiu um indicador da Alemanha, que é o sentimento dos empresários, muito negativo. Portanto, abaixo de 50 significa a contração económica. O mês passado, é um indicador publicado mensalmente, o mês passado, creio que estava nos 48 pontos e desceu para 36, se não me falha a memória. Portanto, é uma queda abrupta. Quer dizer que a maior economia da Europa está a entrar em recessão. Pelo menos os níveis a China também está com um crescimento inferior às estimativas, 7,7%, muito abaixo do seu potencial, mas isto era previsível, porque a China está a crescer há 4 décadas e, portanto, era previsível. Ora, estes países, nestas condições, a Europa também irá arrastar ainda o nosso país para uma recessão mais acentuada. A banca tem receio de colocar o dinheiro na economia porque tem que receber. Mas é disso que as empresas precisam neste momento? É disso que as empresas precisam, mas não estão a conseguir. Daí a degradação que a economia irá ter durante e até ao final deste ano. Enfim, o FMI e o Governo prevê um crescimento económico em 2014, eu não acredito. Depois mesmo da Troika termos, aliás, parte do resgate é dedicado à Banca Nacional, mesmo com esta injeção de capitais da Troika na Banca Nacional, não lhe parece que seria razoável que parte deste dinheiro fosse exatamente canalizado para a economia real, para as empresas? Não pode ser. Então. Este dinheiro foi para compor os balanços do banco.
dos bancos. Portanto, não pode ir para a economia real. Portanto, esse dinheiro tem que figurar e tem que estar dentro da tem que ser uma garantia da própria entidade bancária. Tem que ser uma garantia da própria entidade bancária. Portanto, não pode... Isso toda a gente pensava nos 12 mil milhões que iriam para a economia real, mas não podem ir. Aliás, em alguns casos houve aumentos de capital com esses valores. Com o Banif, por exemplo? Não só com o Banif, mas com os outros bancos. Nos outros bancos foram empréstimos. No Banif houve aumento de capital. Mas, pelos vistos, também não chega, não é? Portanto, mas esse valor não estava destinado para a economia real. Portanto, é uma espécie de garantia, é isso, António? É uma espécie de garantia. Embora a banca está à espera que a situação económica do país melhore. E a partir daí eles começam a injetar. Mas poderia contribuir para melhorar ou não? Mas é o que eu digo, a banca está com receio de que que a economia lhes transmita mais problemas, que eles já têm problemas também que cheguem, não é? Mas isso é um problema dos bancos, que eles são privados. E, portanto, foram mal geridos também durante a última década e daí os problemas que eles têm. Agora, mas mesmo assim deveriam abrir mais um bocadinho de crédito. Porquê? Porque o rácio de transformação de 120, portanto havia bancos que tinham 160, 180, 150, a maior parte da banca já tem o rácio de transformação exigido pela Troika satisfeito. Portanto, tem esse rácio satisfeito. E não pode baixar daí? Pode, não interessa baixar daí, já não é importante baixar daí. Claro que se o banco tiver um rácio de 80, quer dizer que está muito bem, ou então conseguiu captar mais recursos do que os valores emprestados. Mas a filosofia não é essa também, portanto, isto é como ter um déficit. O déficit orçamental de 3% está bem estipulado, porque não é grave para o país. Portanto, quando um país tem excedente orçamental, só tem que fazer uma coisa, baixar os impostos. E, portanto, uma empresa também funciona da mesma maneira. Se há bancos que atingiram o rácio de transformação em período útil inferior àquele que estava estipulado, portanto, podiam começar a injetar a liquidez no mercado. Na economia, exatamente. Depois do chumbo do Tribunal Constitucional, a oposição está a acusar o Governo de estar a preparar um segundo resgate. Certo é que a Troika está desde segunda-feira em Portugal, exatamente para discutir as medidas que entrarão em vigor para ir então face aos chumbos do Tribunal Constitucional. Parece-lhe viável neste momento falarmos num segundo resgate? E se sim, em que termos? Eu acho que não. Apesar de não haver... Portanto, já não há margem de manobra pelas receitas para os nossos governantes resolverem o problema do déficit através das receitas. O Primeiro-Ministro, pelo menos, disse que não ia aumentar os impostos. Portanto, já comunicou ao país que não ia aumentar os impostos. Irá reduzir, eu já não digo taxar, isso seria uma segunda fase, taxar com a TSU, com a taxa da Segurança Social, poderia taxar o desemprego, as pensões e os rendimentos mínimos, ou rendimento sem trabalho, que é assim que eu lhe chamo, não é? Há quem não trabalhe e ganhe. Mas isso é uma função do Estado? Isso é uma função da sociedade também, mas o Estado devia controlar isso, porque dizem para aí, que eu não sei, que há pessoas com mais que um rendimento mínimo, ou famílias com mais que um rendimento, pessoas não, individuais não, mas famílias com mais do que um rendimento mínimo. Portanto, o Estado devia fiscalizar se o dinheiro dos contribuintes está a ser bem aplicado ou não. Acho que nunca fiscalizaram também, agora a necessidade é diferente. Mas eles terão que ir pela via da despesa pública, terão que dispensar funcionários públicos, muitos milhares. Quando se diz funcionários públicos, estamos a falar das empresas públicas. O caso da RTP, que dispensou, chegaram a acordo agora com 180 funcionários. Já estamos a falar das tais gorduras do Estado. Exatamente. Já estamos a falar dessas gorduras. Mas os ministérios terão que reduzir gastos. E depois há as despesas, aos gastos indiretos, como as portagens, não é? As parcerias público-privadas. Terão que ser revistas, acha que sim? Terão que ser revistas. Se não forem pela via da redução dos contratos, terá que ser pela via do aumento das portagens, não é? Portanto, não é um aumento de imposto isso,
Mas é assim, não há. Não, é assim, é o aumento de um serviço. Uma portagem é um serviço, não é um imposto. Portanto, não há muita margem de manobra. Mesmo assim, vai ao bolso dos que portugueses. O resgate, neste momento, não está patente, não é? Por falar ainda, por estarmos a falar também da economia e também na banca, a agência de notação financeira Moody's baixou a classificação dos depósitos do Banif em 2 níveis, ou seja, manteve a recomendação de não investimento, mesmo depois de uma capitalização de 1.000 milhões de euros. Quer dizer, como é que fica o Banif depois desta classificação? Fica mais frágil e vai de encontro à questão de a banca colocar ou não liquidez na economia real. Portanto, o Banif não tem liquidez para colocar na economia real, que é outra questão. Não é só pedir. E não é só pedir porque há aquela promiscuidade entre o governo e a banca. Sempre existiu. Mas existiu mais no final, até ao mandato do governo de Sócrates. Porquê? Porque foi a banca que tirou o tapete ao ex-primeiro-ministro. Portanto, deixou de comprar a dívida soberana. Não sei se sabe disso. Portanto, foi a própria banca que exigiu um resgate a Portugal. Porque a banca já não tinha capacidade de comprar mais dívida. Isto é um problema para o banco. É um problema que pode ser também não só do banco, mas da banca portuguesa? É um problema da banca portuguesa. E vai assustar com certeza os depositantes, porque se a Moody's diz que baixou 2 níveis ao rating da banca, enfim, todos os clientes do banco vão se questionar se deverão lá ter as suas poupanças ou não. Essas empresas... E aqui vem a velha questão também, o que fazem estas agências de rating às empresas, às instituições e até a nações? É assim, eu acho que as agências de ratings não estão a mentir. Analisam Portugal com base em números. Mesmo num estado final de governação, parece que já não havia dinheiro nos cofres do Estado para pagar aos funcionários. Portanto, as agências de rating, se calhar poderiam ser mais suaves, mas no fundo, na minha opinião, eles não estão a dizer... Fazem as análises necessárias. António, agradeço-lhe o seu comentário neste Jornal Regional até 8 dias. O nome maior do cinema mudo e a preto e branco nasceu a 16 de abril de 1889. Chaplin, como ficou conhecido, teria hoje 124 anos se fosse vivo. Deixou ao mundo uma herança difícil de igualar. Numa longa ausência, o esquecimento é breve. Entre os primeiros frutos da aventura no mundo cinematográfico, o ator, diretor, produtor, humorista e comediante, um dos pais do cinema mudo, produziu e realizou filmes como O Garoto, Em Busca do Ouro, O Vagabundo, O Imigrante, O Circo. Desprezando o som e grande adepto dos movimentos, o sucesso dos seus filmes originou uma tradução para diversos idiomas, como francês, alemão, espanhol, português. Porém, a Alemanha não achou muita piada a este grande êxito de Carlitos, o Vagabundo, já que se apresentava como um grande crítico da repressão, da ditadura e ao sistema autoritário que vigorava na Alemanha nazi. Com bengala entre as mãos, bigode hitleriano, postiço, fato, chapéu e pintado a preto e branco, este foi o maior ícone da chamada Era do Ouro no cinema dos Estados Unidos. Tinha coragem em abordar os assuntos que temia e assim minimizava o caos traduzido pela guerra, substituindo pela comédia, distração e muitas gargalhadas. Ainda não sabe de quem se está a falar? Bem, expliquemos melhor então. Há 36 anos, a maior referência do cinema quase extinguiu a sétima arte, uma autêntica lenda em vida e na morte. Charles Chaplin, como assim é conhecido, se ainda hoje nos pudesse contemplar com os seus eficientes trabalhos, completava 124 anos. Charlotte não foi apenas grande, foi gigantesco e por isso os seus ofícios foram bastante conhecidos e agora relembrados. Mas apesar da sua popularidade, Charlie distinguiu-se pela agitação da vida amorosa que mantinha.
Com 8 filhos, em 3 casamentos, Chaplin optava sempre por ter relacionamentos com adolescentes. Porém, tornou-se um homem realizado, cobiçado por muita gente. O seu trabalho tornou-se inigualável. Muitas mulheres o desejavam conquistar, quer pela sua fama e glória, quer pelo seu caráter. Apesar de não ser apologista de representação falada, como grande artista que apresentava ser, adaptou-se e lançou prestigiosas obras como O Grande Ditador, Tempos Modernos e Luzes da Ribalta. Pode-se assim dizer que a persistência é o caminho do êxito. Charles sempre conseguiu transmitir as mensagens que pretendia pela grande tela. Fácil de identificar, não foi? A verdade é que não há ninguém que não reconheça um traço deste nosso clássico e talentoso antepassado. Nasceu no dia 16 de abril de 1889. Esta data cabe a cada um de nós recordar este cineasta, não só pela simbologia que representava, mas pelos momentos de risadas que nos proporcionou. Um dia sem rir é um dia desperdiçado, disse um dia o nome imortal da sétima arte, Chaplin. Agora o tempo para amanhã. Uma quarta-feira com céu limpo no interior e no sul do país. Algumas nuvens no litoral, mas só de manhã. São as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Quanto às máximas, 17 graus para o Porto, 23 para Lisboa e 26 para Faro. A informação está de regresso mais logo à Regiões TV. Até lá, boa noite.